Eu disse para vocês que eu estive há quase 50 anos aqui no Israel, né? E eu resolvi trazer umas fotografias hoje para vocês perceberem que eu não estou mentindo, né? Podemos repetir o Gonçalves Dias, meninos, eu vi, né? Aqui, volta um pouquinho anterior. Aqui nós já temos de saudosa memória o Israel Bjork, foi pastor da missionária em Arapongas, da missionária aqui na Vila Nova, e depois foi para a Batista Regular. Nós temos aqui também o falecido o pastor Jorge Vieira, aqui o pastor da Igreja Metodista, o José Orticosta, um paraguaio, aqui o pastor Valdomiro Pires de Oliveira, que sábado agora, depois da manhã, estará sendo jubilado pela Igreja Presidente Bento do Brasil, depois de 35 anos de ministério. Nós temos aqui da Igreja Batista Renovada o Wagner Lustosa, por incrível que pareça, esse aqui sou eu. Esse aqui é o pastor Levi Batista, esse aqui é o pastor Coso. A Rosa, a esposa dele, a Yaya Mamura, a Eunice, que casou pela primeira vez com o Levi, depois casou não sei com quem mais, né? O Tetsuma casou com a Eunice, esse aqui, Klaus, Dona Melva, de saudosa memória, né? A Cleide, enfim, esse aqui era o grupo da classe São Marcos, né? Era uma classe que se usava o método indutivo de estudar a Bíblia, como era a insistência da professora Melva, né? E aqui nós temos um grupo também, aqui atrás o edifício onde era a morada dos homens, né? Hoje eu acho que deve estar... Está ali ainda, embora muito mudado, sem as árvores. Aqui nós temos um grupo de estudantes também, em 1965. O grupo é grande, não dá para ficar nomeando, nós vamos gastar muito tempo aqui, né? E a terceira e última é o grupo de 1965 também, né? Este último aqui, o Bem-vindo Laerte de Oliveira, o pastor Almerito, o Saulo Conde, o Klaus, o Massacaro, se não me engano, esqueci o nome dele. Eu estou aqui, o Tetsuma, pastor Elmar, Israel Bjork, das moças aqui, várias delas a gente não sabe para onde foram, né? Casaram com pastor, outras vieram missionárias, e assim por diante, né? Então essas fotografias foram mais para vocês perceberem que, embora exista o Photoshop hoje, que faz com que a gente minta com fotografias, né? Nessa época não tinha, então vocês têm uma boa chance de acreditar que elas são verdadeiras, né? O que nós queremos falar hoje a respeito, a partir de 1910. 1910 e 1911, o pentecostalismo chega ao Brasil. Próximo. E o protestantismo, o pentecostalismo, desculpa, ele chega ao Brasil através do trabalho, do testemunho de Luiz, né, Franciscon. Ele, aqui está errado a data de falecimento, ele faleceu em 1964, com 98 anos de idade. Ele nasceu na Itália, migrou para os Estados Unidos em 1890, onde ele fazia serviços de decoração com mosaicos. Em Chicago, ele se converteu ao protestantismo. Ele era católico de procedência, não era valdense, como alguns informam, né? Erroneamente. Se fosse valdense, já era evangélico, porque os valdenses são evangélicos. E em Chicago, ele se converte na igreja presbiteriana, de fala italiana, onde ele foi presbítero ancião durante 11 anos. Em 1907, após frequentar reuniões pentecostais dirigidas por Durham, ele fundou uma pequena comunidade chamada Assembleia Cristiana, que adquiriu esse nome nos Estados Unidos. Quando ele traz para o Brasil, esse grupo vai dar origem à Congregação Cristã no Brasil, né? Em 1910, ele viajou para Buenos Aires e logo em seguida para o Brasil,
Veio 11 vezes ao Brasil entre 1910 e 1948, a última vez que ele veio ao país. E é uma igreja que se desenvolveu praticamente sozinha, sem alguém para sistematizar teologicamente. É uma das igrejas mais originais nesse aspecto, né? Porém, teologicamente, com muita influência da tradição presbiteriana, de onde veio o franciscano, né? O próximo. Interessante, ao chegar em São Paulo, franciscano, falando só italiano, ele desembarca no Porto de Santos, toma o trem para São Paulo. Na cidade de São Paulo, ele desce na Estação da Luz, do trem, fica olhando de um lado para outro, à espera de alguma coisa que pudesse acontecer, né? Sem saber falar a língua portuguesa, e ele ouve uma voz interna que diz: procura aquele homem que está sentado ali no banco do jardim, procura aquele homem, vai lá falar com ele, né? Ele chega, fala em italiano e o homem responde em italiano, né? Ele diz que era um agricultor que vivia em Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná, no Norte Velho, e que ele era um ateu, ele não acreditava em nada, ficou muito surpreso em saber que tinha um conterrâneo italiano que não era católico, né? E dá um endereço para ele: se um dia precisar de alguma coisa, me procure em Santa Maria da Platina, né? E indica para ele um grande grupo de imigrantes italianos que viviam no bairro do Brás, em São Paulo. E ao entrar em contato com esse grupo, ele descobre que ali tinha uma congregação presbiteriana no Brás, que era formado por italianos e descendentes italianos, né? E ali ele chega àquela congregação, no domingo de manhã, ele dá o testemunho dele sobre o batismo do Espírito Santo. Não deu outra, né? O pastor e o dirigente não gostaram da maneira dele abordar o batismo do Espírito Santo e o convidaram para se retirar e não voltar mais, né? E aí ele sai com um grupinho que agrega outros da Metodista, Batistas, e ali dá origem a um trabalho, interrompe esse trabalho, vem para Santo Antônio da Platina, porém o trem chegava até a região ali de Fartura, mais ou menos, e ali ele arruma um mateiro, alguém que pudesse acompanhá-lo numa picada da mata, né, por 300 ou 400 quilômetros, e chega até Santo Antônio da Platina, né? Novamente, ao entrar na cidade de Santo Antônio da Platina, isso em 1910, aquela vozinha pequena voz que aparecia sempre na história dele, fala para ele: aquela senhora está na janela ali, pergunta para ela alguma coisa, né? E ele pergunta para essa mulher se ela conhece o fulano de tal, né? Que é esse velhinho que está sentado ali, né? E ela fala em italiano para ele: ele é meu marido, né? E ele se identifica, entra, e o ateu se converte, a família se converte, ele fica ali uns 2 ou 3 meses trabalhando, 2 meses trabalhando em Santa Maria da Platina, batiza um grupo de pessoas ali, volta para São Paulo, batiza mais algumas pessoas em São Paulo e foi embora para os Estados Unidos algum tempo depois e deixou semeado o pentecostalismo da forma como ele pregava. Então a história é uma história muito bonita do início da congregação cristã no Brasil. E esse senhor, se não me engano, é Mascaro, o sobrenome dele, dá origem a um outro foco também da congregação cristã, uma no Brás, em São Paulo, e a outra em Santo Antônio da Platina. Então esse é um dos motivos pelos quais a congregação cristã é tão forte nesses 2 estados, né, no estado de São Paulo e no estado do Paraná também. Fiquei surpreso uma vez quando a gente ia para o lado do Rio Ivaí, aqui em Manuel Ribas, uma cidade ali antes do Rio, tinha um enorme templo, isso há 40 anos, né? Ou mais, um enorme templo da congregação cristã no Brasil. Tinha capacidade naquela época para umas 2.000 pessoas sentadas, né? Era algo assim fora do comum naquele momento que vivia no Brasil, em que nós éramos uma pequeníssima minoria, né? Um pouquinho antes ainda, ali nós temos o padrão, a arquitetura padronizada dos templos da igreja Congregação Cristã no Brasil, né? É interessante que eles começaram com o título Em Nome do Senhor Jesus. Eles não se auto-intitulavam Congregação Cristã no Brasil. Eles vão adquirir seu nome só lá por volta de 1928. Uns 12 ou 18 anos depois, eles adotam esse nome. E tanto que eles usavam um quadro, né, Em Nome do Senhor Jesus, né? E
os lugares de reunião eles chamam de casa de oração, as pessoas se congregam na casa de oração. O próximo, agora a gente vai falar de um grupo não, mas de dois, né? Que chegam em Belém do Pará, né, em 1911. O Adolf Gunnar Wingren é um imigrante sueco que foi para os Estados Unidos, onde ele chegou em 1903. Entre 1909 e 1910, ele foi pastor batista de uma igreja sueca. Ele teve alguma influência de Johann, de Chicago, e lá em Chicago ele se associa com outro conterrâneo chamado Daniel Berg, e ambos recebem em sua casa um pregador pentecostal que insiste com eles que ele tinha recebido uma visão, que eles deveriam seguir essa visão, ir para um lugar chamado Pará, língua estranha, né? E eles identificaram como sendo o estado do Pará e vieram para o Brasil, né? Eles desembarcam em 1911. Por isso que a Assembleia de Deus, nome que eles adquirem 7 anos depois, acaba se tornando a igreja pentecostal assim, mais antiga em termos de organização, né? Porque a congregação demorou mais para se organizar. Eles registram os seus documentos já em 1918 com o nome de uma igreja homônima que apareceu nos Estados Unidos, que nós falamos sobre ela ontem, Igreja dos Pentecostais Brancos, né? Chamado Assembleias de Deus. Né? Esse é o Daniel Berg. Ele viveu mais tempo do que o outro. De família pobre da Suécia, emigrou para os Estados Unidos em 1902. Em 1907, numa visita à Suécia, ele conheceu a mensagem pentecostal pregada através de Levi Petros, que foi um grande pregador de origem batista que aceitou o pentecostalismo. Né? E logo em seguida ele volta para os Estados Unidos. Ele trabalhava como metalúrgico, mas foi assaltado pela ideia ou pela convicção que deveria ser um pregador pentecostal em outras terras. Em 1909 ele se encontra em Chicago com Gunnar Wingren, ambos sob a influência de Johann. Eles então resolvem vir para o Brasil. Naquela época era muito comum o aparecimento dos chamados missionários de uma passagem só. Como dizia o americano, one ticket, né? Eles eram pessoas que recebiam a mensagem que deveria ser missionário numa terra e comprava a passagem de ida só. E sem perspectiva de volta. Isso é muito interessante. Que o movimento pentecostal nasce marcado pela questão missionária, né? E aqui nós temos que fazer uma análise, mesmo que seja breve, ou uma referência, mesmo que seja breve, a situação do Brasil na época. E aqui estou trabalhando um pouco com a ideia mais de sociólogo da religião, que a gente não deve tentar compreender a expansão de uma mensagem levando em consideração apenas a motivação teológica e espiritual do pregador. Isso é importante também. Ninguém prega nada, ninguém conversa em ninguém se ele mesmo estiver convencido da mensagem que ele está pregando. Mas para que haja aceitação dessa mensagem pelo público, é fundamental que haja condições históricas, sociais, que estimulem as pessoas ou demonstrem que as pessoas são tão carentes que elas precisam de uma nova mensagem para encontrar sentido para a vida. Então é fundamental que a gente olhe um pouco para esse lado do que nós chamamos de contexto social, contexto econômico, contexto social da pregação, cultural da pregação. Veja o seguinte, o Brasil já havia começado a mudar desde 1808, quando a família imperial portuguesa vem para o Brasil. Quem trouxe os portugueses para o Brasil, a família imperial, foram os navios ingleses, para fugir de Napoleão Bonaparte. Isso todo mundo já viu na história e todo mundo está cansado de saber, né? E quando eles vêm para o Brasil com o apoio dos ingleses, eles assumem uma espécie de uma dívida para com os ingleses. E os ingleses então impõem acordos comerciais, diplomáticos com
Portugal. E dentro desse acordo está a exigência de que haja liberdade religiosa no Brasil. Até então, notemos que desde 1530, mais ou menos, o Brasil fora colonizado pelos portugueses. E eles criaram uma espécie de uma redoma religiosa que impedia a chegada de outras mensagens de cristãos não católicos. Houve a tentativa na Baía da Guanabara, em 1555, dos presbiterianos, dos reformados franceses, que não foi adiante, não houve sucesso. Depois houve também a tentativa de estabelecimento de igrejas reformadas no Nordeste através dos holandeses, também não foi muito adiante. E temos depois um longo silêncio em que o Brasil foi fechado à entrada de missionários estrangeiros. Então esse período é muito significativo, porque na formação da identidade brasileira não se levou em consideração nenhuma outra influência, como ocorreu nos Estados Unidos, nas colônias inglesas da América do Norte e outras regiões, né? Aqui nós ficamos durante os séculos XVI, XVII, XVIII e ainda a metade do século XIX sob a hegemonia católica. É a partir de então que o Brasil começa a se abrir a novos movimentos religiosos, né? Houve também, por volta de 1820 em diante, uma diversificação de fluxos migratórios. Começam a aparecer os alemães luteranos no sul do país. E o Brasil foi transformado em campo missionário pelas denominações protestantes, presbiterianos, metodistas, batistas, congregacionais, adventistas. Os salitas são os testemunhos de Jeová, né? A partir de 1855. Novas ideias alavancam o processo de transformação do cenário brasileiro. Começam a aparecer ideias socialistas, começam a aparecer ideias republicanas, o positivismo, a maçonaria, o liberalismo. Enfim, o país está mudando. Até que há um golpe militar, o primeiro da nossa história, né? Um dos últimos da nossa história estava aqui no Isbel, né? 31 de março de 1964. Né? Aquele dia nós tivemos uma permissão especial não, toda segunda-feira tinham a liberdade dos americanos de assinar o ponto no livro, dizer onde ia, com quem ia, quando voltava e outras coisas mais, né? E a gente ia lá para o centro da cidade, o porta-cabelo, o barbeiro, qualquer coisa assim, né? Quando eu fui, tinha uma banca de jornal aqui na Souza Naves e tinha um jornal originado dos padres dominicanos, e a manchete era: os gorilas preparam o golpe no Brasil. Os gorilas eram os militares, um apelido deles, né? E naquele dia, inclusive, alguém brincou aqui dizendo: Minas se desligou do Brasil, Minas agora é estrangeiro. Daí alguém rapidamente falou: que legal, o nosso programa Ondas de Paz está no estrangeiro agora. Era um programa que o Rei Gesté Morfei gravava aqui no Isbel e atingia várias partes do Brasil, né? Quando eu voltei da cidade 2 ou 3 horas depois, o jornal já tinha sido retirado. O Brasil já começava a mudar, né? 31 de março de 64, o Brasil começava a mudar. E desde então, o golpe militar de 89 promove a separação entre igreja e Estado, e a sociedade brasileira estava caminhando para um novo patamar em que o Estado seria laico. É claro que há muita confusão até os dias de hoje, né? O acordo de Lula com o Vaticano traz uma dúvida a respeito desse lado laico do Estado brasileiro, né? O próximo. O protestantismo, portanto, ao se inserir na América Latina, adotou a perspectiva da contracultura, no sentido que as práticas dos nativos são práticas religiosas supersticiosas, mágicas, não merecem consideração e apoio nenhum, e a gente deve considerar isso como crenças pagãs e mágicas. E o protestantismo chega assim com uma mensagem de modernidade, de dessacralização, de secularização, de recusa a essa cultura, né? Então, o resultado foi a construção de uma identidade evangélica, uma identidade protestante, no século XIX, anticatólica. E isso também propunha uma constatação, uma diferença. Quem são os protestantes? O que é ser protestante? Ser protestante é não fumar, não beber, não jogar, não dançar,
porque isso é próprio dos católicos. Sempre em oposição. Eles fazem isto, nós não fazemos, nós fazemos outra coisa. Porque ser católico é estar condenado à perdição e ser evangélico necessariamente é estar condenado à salvação. E essa identidade, ela depois, nós vamos ver mais adiante, ela vai ser questionada na prática de algumas igrejas neopentecostais. E que fica tanto difícil separar o que é mágico do que não é mágico. O que é superstição daquilo que é verdadeiro. O que é bíblico, né? O próximo. Aqui nós temos então já condições de estabelecer mais ou menos uma família, entre aspas, pentecostais no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, 1910, São Paulo, Santo Antônio da Platina. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 1911, que começa com o nome Missão de Fé Apostólica, que era o nome lá de Azusa Street, né? E suecos, que trazem essa mensagem, de modo que a forma de pregar da Assembleia de Deus vai se tornar muito influenciada até 1930 pelos suecos e muito pouco pelos americanos. Posteriormente é que a influência americana começa a crescer dentro da Assembleia de Deus no Brasil. Nos anos 30, duas igrejas surgem que geralmente não são muito lembradas pelos estudiosos, né? Inclusive o Paul Freston, quando faz uma tipologia para estudar o pentecostalismo, e diz que nós temos o pentecostalismo de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda, e ele pula de uma onda para outra onda, sem levar em consideração duas denominações pentecostais que surgem no Brasil. A primeira, a Igreja de Cristo, que é uma cisão que ocorre na Assembleia de Deus a partir de 1930. Em 1930 há a primeira convenção em Natal, no Rio Grande do Norte, e ali há uma disputa entre os nacionais nordestinos e os estrangeiros, os suecos. E eles praticamente colocam os suecos à margem da influência e os nordestinos passam a dirigir os destinos da Assembleia de Deus no Brasil. E ali também houve uma briga, uma disputa entre grupos brasileiros por uma série de questões, que não é o caso agora analisar, mas surge dessa cisão uma igreja que é mais conhecida no Norte e Nordeste do que aqui no Sul do Brasil, que é a Igreja de Cristo. Existe um pastor muito conhecido dessa igreja, que não sei se passou pelo ISB ou não aqui fazendo conferências, é o Carlos Queiroz, né? O Carlos Queiroz é ministro, é pastor da Igreja de Cristo, né? E a Igreja Adventista Promessa, que temos um ilustre irmão aqui, Osni, né? O pastor Osni, que está aqui, que é dessa igreja. Ela surge a partir de uma experiência pentecostal que João Augusto da Silveira, ele tem em Recife, no começo dos anos 30, e ele se separa da congregação da Adventismo do Sétimo Dia e organiza a sua própria igreja, a Igreja Adventista da Promessa. Quando eles, rapidamente, 2 anos depois, ele mudou para São Paulo e lá na região da Vila Maria ele faz uma espécie de quartel general de onde os Adventistas da Promessa vão pregando a sua mensagem, que é uma mensagem de aproximação entre os princípios básicos do Adventismo do Sétimo Dia, né? Com a guarda do sábado, com a questão da segunda vinda, ênfase na segunda vinda, algumas diferenças com respeito à forma de interpretar a lei. Então existem algumas diferenças, mas a partir de uma experiência com o Espírito Santo. Esse que vai ser o elemento fundamental que podemos caracterizar como sendo uma igreja de corte pentecostal, não no sentido neopentecostal hoje, mas no sentido pentecostalismo clássico, tradicional, como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Depois temos a Cruzada Nacional de Evangelização, com os seus movimentos de tendas e curas divinas, a partir de 1953, e mais adiante ela vai dar nome à Igreja do Evangelho Quadrangular, muito conhecida no Brasil hoje, acho que é a quarta denominação pentecostal no Brasil, tem números. A Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, fundada em 1956 pelo missionário Manuel de Melo, surgiu como relacionamento, fruto do relacionamento dele com a Cruzada Nacional de Evangelização.
ele mesmo de origem da Assembleia de Deus, acaba trabalhando com rádio e trabalhando também com a perspectiva da cura divina, e acabou estabelecendo essa denominação que já foi mais representativa dentro do movimento pentecostal do que é hoje, né? A Igreja Brasil para Cristo. Em 62 temos a Igreja Pentecostal Deus é Amor, né? Alguém aqui sabe de onde veio o Davi Miranda? Acho que vai lembrar. Telêmaco Borba. Numa região ali próxima a Telêmaco Borba. Ele foi trabalhar na fábrica do Clabi, papel e celulose, e dali a família vende a pequena fazenda que eles tinham, o pequeno sítio que eles tinham. Ele vai embora para São Paulo, e interessante que, entrevistando há uns tempos atrás um pastor da igreja pentecostal Maravilhas de Jesus, e ele contou a verdadeira história da conversão de Manuel de Melo, né? A família já estava em São Paulo, a mãe e as irmãs, ele, o filho homem, e já haviam se convertido ao pentecostalismo, mas ele era congregado mariano aqui em Telêmaco Borba, e ao chegar lá em São Paulo, ele se aproveitou e caiu na gandaia, né? E um dia ele passa pela Praça da Sé, onde tem ainda até hoje uma igrejinha, Maravilhas de Jesus, com o seu acordeon, que tinha passado a noite toda num baile, né, num forró, e estava bêbado, né? E ele entra, ouve a mensagem e ele quer se decidir por Cristo, né? Aí o pastor fala: não, você não está legal para decidir por Cristo, você está muito bêbado. Vai para casa, acaba com a bebedeira e volta aqui para você decidir por Cristo, né? Que aqui a gente não aceita decisão tomada à luz de bebida alcoólica, né? Nós queremos uma experiência autêntica, né? Diz a história que ele foi para casa e no dia seguinte ele voltou e se converteu nessa igreja. E por fim ele acaba fundando a sua própria igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Está lá até hoje o consagrado homem de Deus, missionário Davi Miranda, como ele gosta de ser chamado, né? Outra. Agora, a família pentecostal, ela começa a crescer vertiginosamente no Brasil após os anos 70, quando alguns membros avulsos, dentro de um mosaico fragmentado, pequenas igrejas, empreendimentos isolados, sem formar denominações maiores, vai estabelecendo-se no país. Alguns consideram que o pentecostalismo autônomo. O nome não é muito apropriado, porque para ser autônomo tem que ser autônomo com relação a alguma coisa, né? Ninguém é autônomo com relação a nada, né? Mas a ideia dos que começaram a caracterizar como movimento autônomo está baseada na ideia de que eles não dependiam de missionários americanos, não dependiam de dinheiro estrangeiro. É um pentecostalismo que nasce, cresce e se fortalece dentro do próprio país. E a partir da motivação leiga, do movimento leigo no próprio país. Nesse período, novas igrejas, novos movimentos começam a aparecer. E é interessante a pretensão mundial que aparece no nome dessas novas igrejas. Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Igreja Mundial do Poder de Deus. Há uma fixação nessa ideia de internacional, mundial, e nenhuma delas quer ter sede regional, sede nacional, né? É a sede internacional, a sede planetária da Igreja Universal do Reino de Deus, o Templo do Salomão, né? Coisa assim bastante grandiosa. Ninguém quer pouca coisa não, né? Eles querem realmente transformar o mundo todo com a mensagem deles. O próximo, por favor. O contexto em que se dá o crescimento dessa família pentecostal. Vejam que há um novo cenário urbano no Brasil. Milhões e milhões de famílias abandonam a zona rural e se estabelecem nas grandes cidades à procura de trabalho. As grandes cidades crescem, explodem em crescimento, incham, e aumentando os problemas dessas pessoas que já não tinham muita coisa para comer e onde viver no interior, agora caem numa grande cidade onde a situação muitas vezes se torna uma situação pior. Está havendo também transformações na economia mundial. Vai aparecendo uma grande revolução econômica internacional, que hoje a pessoa chama de neoliberalismo, né? O colapso das visões de mundos socialistas, de economias de países comunistas, né? Vai surgindo uma sociedade fundamentada
na inclusão por meio do consumo. Isto é, vale quem tem dinheiro para consumir, quem não consome não vale nada. E, portanto, tudo passa a girar ao redor de uma sociedade de consumo dirigido, né? E, nesse contexto, o papel da mídia, especialmente da televisão, vai se tornando um meio de reintegração das massas e de reinserção dessas massas dentro dessa sociedade de consumo. E aí vai ocorrendo um fenômeno muito interessante, que a religião que se colocava contra a política, contra a economia, ela vai se inserindo na economia e se inserindo também dentro dessa sociedade de consumo dirigida. Há uma recomposição do religioso também, porque a religião, curiosamente, ela vai escapando do controle das instituições religiosas. Então a Igreja Católica vai perdendo o controle sobre os católicos. Os presbiterianos, batistas, metodistas vão perdendo o controle sobre a sua população. E o indivíduo de uma igreja local vai deixando de ser influenciado pela cabeça, pela palavra do seu pastor local, e vai se tornando cada vez mais alguém orientado por um pregador que ele não conhece, a não ser via televisão, a quem ele manda dinheiro pelo banco, contribui, e ele vai sendo influenciado cada vez mais por esse pregador distante. Então há uma recomposição da religiosidade e ela vai se espraiando para fora do contorno denominacional ou eclesiástico. Já começou a surgir no Brasil, nos anos 50, movimentos religiosos chamados para-eclesiásticos, né? Palavra da Vida, Jovens da Verdade, que não vieram para definir uma denominação no país, mas para um trabalho que pudesse ser interdenominacional ou fora dos quadros oficiais das várias denominações. Isso é um fenômeno interessante que vai alimentar também a formação de comunidades independentes, né? Algumas raízes. Walter Wollenweger foi um importante estudioso, ainda está velhinho na Suíça, onde ele mora, das raízes do pentecostalismo. Ele enfatiza pelo menos 3 raízes importantes. A primeira, ele chama de raiz oral negra. Não somente por causa da influência do Seymour, que nós vimos ontem, mas sobretudo pela forma da cultura africana se manifestar. E para a cultura africana é fundamental a dança, a participação corporal na liturgia e no culto. É fundamental também que nas celebrações as pessoas tenham oportunidade de entrar em êxtase, ou seja, de entrar em transe, de sair da sua própria consciência e assumir um outro lado da vida, na qual, conectado com alguma coisa divina, transcendental, que no caso é considerado o batismo com o Espírito Santo, eles passam a falar línguas estranhas. Então a cultura africana, segundo o Wollenweger, é um estímulo para o surgimento mesmo, e principalmente nos Estados Unidos, de uma forma nova de ser cristão. Uma participação integral do corpo. Eu nunca estive na África, mas companheiros e colegas que estiveram, eles têm observado a importância da música nos cultos africanos, né? Um deles foi numa grande igreja no interior de Angola e observou que as pessoas vinham de várias regiões cantando, batendo palma, e chegaram na porta da igreja, centenas de pessoas do lado de fora, o pastor não havia aberto a porta da igreja ainda, eles cantando do lado de fora, batendo palmas, dançando, pulando, até que o pastor abre a porta, eles entram para dentro, continuam cantando, pulando e o culto começa. Essa manifestação corporal que vai aparecer no pentecostalismo se atribui à tradição, muito mais à tradição africana do que à tradição europeia e principalmente inglesa nos Estados Unidos, porque o inglês é muito comedido, né? A tradição inglesa de não se aproximar, de o corpo não ficar demonstrando exageradamente as suas emoções, de controlar as emoções. Ele coloca também a raiz católica.
e é uma afirmação dele, não é um movimento de raízes tipicamente protestante. Aí ele diz que muita coisa do pentecostalismo e do avivalismo que estão enraizados em John Wesley. John Wesley não era protestante da linha luterana, da linha calvinista, da linha de Zwinglio, ele era de uma linha anglicana, que era a Igreja Católica Reformada, porém com muitos hábitos e costumes ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse sentido, ele estuda questões teológicas, que não vamos analisar agora, como a realidade dividida em ordem natural, em ordem sobrenatural, a separação entre cristãos de primeira categoria, cristãos de segunda categoria, mas sobretudo a doutrina, ou a forma de se estruturar o episcopal do governo, com a figura do bispo, que é uma influência episcopal e por sua vez uma influência católica, que acaba prevalecendo dentro da tradição pentecostal de algumas denominações, não de todas. A raiz evangélica. Mas eles são unidos pelas doutrinas ou por uma experiência básica, no caso, o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Porém, eles não são fundamentalistas, como nós fizemos referência ontem a esse fato. O próximo. Uma questão também, aqui nós estamos caminhando na direção do neopentecostalismo, é o papel do sincretismo e do hibridismo. Sincretismo é uma união que se faz entre duas coisas que às vezes elas se misturam e às vezes elas não se misturam bem. Por exemplo, quando nós misturamos água e óleo. Vou fazer isso aqui, porque eu vou beber essa água aqui, tem óleo para misturar. Mas a mistura de água com óleo é uma mistura que não dá certo. Não dá para fazer uma fusão. São coisas diferentes. Mas quando se misturam duas coisas semelhantes ou próximas, a tendência é de haver uma boa mistura. Então, o sincretismo é isso, é a mistura de coisas. O hibridismo já é a capacidade de pegar duas coisas e misturar e formar uma terceira coisa totalmente diferente. Então você pega leite e pega uma tinta vermelha qualquer que mistura com leite, e o que vai surgir aí? Talvez um outro tipo de tinta baseado no leite, mas com a cor vermelha, que pode ser que sirva para pintar a parede e pode ser que não sirva para nada. É bem possível que não sirva para nada. Então o hibridismo é você misturar as coisas e produzir algo totalmente diferente. Um estudioso francês que viveu no México durante muito tempo, Jean-Pierre Bastian, ele diz que quando a gente analisa o pentecostalismo, a gente está analisando uma coisa muito misturada, que ele diz parece o catolicismo medieval, ou o catolicismo que se estabelece nos países colonizados. É um catolicismo em que mistura muitas coisas e serve de base para a construção de algo diferente no Brasil, diferente na África, diferente no Japão, que tem por nome de catolicismo, mas que tem um conteúdo diferenciado. Então, eles chamam isso de hibridismo, hibridismo religioso, hibridismo cultural. No mundo animal, nós temos uma mistura, no caso de burrico, que mistura com a mulher do cavalo, com a égua, e resulta na mula ou no burro. Mas se fizeram um cruzamento da mula com o burro, não sai nada, porque são híbridos. E híbridos não produzem nada. Então, o hibridismo tem essa discussão também, porque não é o caso do pentecostalismo, porque ele consegue misturar algumas coisas interessantes e vai produzindo novas formas de pentecostalismo, como nós vimos ontem no caso da Igreja Apostólica Hora Milagrosa, da Santa Barrosa, que estão lembrados aí que nós temos referência a isso ontem. A IURD, símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus, como é que eu tenho ideia? A Igreja Universal do Reino de Deus, então a IURD, fica mais fácil. Marca um processo de ruptura
ou ela é uma continuidade da religiosidade popular brasileira de origem católica? Porque o protestantismo metodista, congregacional, luterano, não tanto, mas presbiteriano principalmente, que chegam ao Brasil, essas manifestações religiosas eram muito contrárias à forma de ser da religiosidade brasileira. Era uma ruptura. Para ser evangélico tem que quebrar os santos, arrebentar com tudo, jogar os santos, as imagens dos santos no lugar qualquer, dar um chute na santa, senão você não rompe com nada. Só que quando essa igreja, como a gente vai ver, ela vai se desenvolvendo, ela vai assimilando algumas coisas da cultura católica e da cultura popular. E começa a oferecer para o povo uma opção diferente do catolicismo popular, mas que ao mesmo tempo tem muita coisa de semelhante ao catolicismo popular. E a gente vai comentar um pouco mais adiante a esse respeito. Que ligação há, então, entre o neopentecostalismo e o surgimento de uma cultura mediática, neoliberal, capitalista, uma sociedade de consumo dirigida, que foi chamada por Lipovetsky de a era do vazio, ou o império das coisas passageiras, das coisas efêmeras, né? A gente não vai entrar muito em detalhes dessa história, mas é apenas para pontuar que existe uma discussão a respeito desse assunto também, né? Aqui há uma figura da linguagem que a gente usa com certa frequência para falar a respeito do pluralismo religioso. Plural são várias coisas que se reúnem, né, e disputam entre si. Que contribuição a essa metáfora do mercado, ou como nós falamos ontem, mercado religioso? Essa ideia, ela nos ajuda a compreender o que está acontecendo ou ela nos atrapalha ainda mais? Na competição entre pentecostais, neopentecostais, protestantes tradicionais, a gente nota que não existe uma certa passividade, uma certa pacificação nos conceitos e na forma de atuar. Dentro da própria Assembleia de Deus, existem diferenças entre assembleianos neopentecostalizados e assembleianos de velha guarda. Isso não ocorre ainda dentro da congregação cristã no Brasil, mas já existe uma certa tendência de um certo confronto entre uma nova geração que está abrindo um monte de sites na internet com o material da congregação cristã no Brasil, hinos de congregação cristã no Brasil. Pode entrar lá no www.ccb.com.br, né, ou .org.br, alguma coisa assim. Vão encontrar uma porção de sites. E a própria igreja, a congregação cristã, que é contra jornais, rádio, televisão, manifestações públicas, uso da internet, ela foi obrigada a abrir um site na internet, onde ela diz que nós anciãos da congregação cristã no Brasil, somos contrários ao uso da internet e dizemos que todos os sites existentes com o nosso nome são não oficiais e não recomendáveis por nós. Ela precisou entrar na internet e estabelecer um site para dizer que ela não pode ter site. Contradições na chamada pós-modernidade, né, em que esses problemas começam a aparecer, né? E há também um acirramento da competição dentro do próprio catolicismo popular, e entre o catolicismo e outras religiões, como o kardecismo, umbanda, né? E acho que nós podemos passar para frente aqui, a gente volta um pouquinho nessa questão mais adiante, né? Quando eu publiquei este livro, Teatro, Tempo e Mercado, em 1997 saiu a primeira edição, 99 a segunda, em português. O professor Antônio Gouveia Mendonça, que foi meu orientador, ele escreveu na capa do livro: o autor propõe a inversão do vetor da linha sacerdote e consumidor
e propõe a transformação por consumidor sacerdote. O que ele está querendo dizer com isso? Que nas religiões tradicionais há um papel muito importante do líder. E o líder produz o material, sejam preces, orações, sermões, cânticos, atos sacramentais, e coloca à disposição das pessoas chamadas, entre aspas, consumidores. E consomem esses produtos quem quiser. Quem não quiser vai procurar outro lugar que esteja distribuindo o produto que mais lhe agrade. Então, nesse caso, a sequência dos movimentos é do pastor para os fiéis, do padre para os paroquianos, do sacerdote para os fiéis. No lado oposto, o consumidor dos produtos, ou seja, os fiéis, eles começam a ser levados a sério, de modo que não é o pastor que produz os bens para colocar em cima de uma estante ou no balcão e as pessoas vêm ali e escolhem os bens. Ele produz coisas que as pessoas estão procurando. Isto é, ele está de olho o tempo todo na necessidade, nas aflições e nos problemas que as pessoas estão vivendo, para que ele possa oferecer a mensagem, a poesia, os hinos, exatamente como as pessoas estão precisando. Então é uma inversão do papel anterior. O pastor tradicional pensava assim: as doutrinas estão aqui, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, vai para o inferno. Agora fala: não, espera um pouquinho, qual a necessidade que os irmãos têm? O que eu vou falar para eles para atender as necessidades deles? De que forma nós vamos costurar isso com a mensagem divina através da Bíblia? É uma inversão, é uma mudança. E o rapaz que fez a capa do meu livro, eu não sei quem a editora, contratou e pediu para que fizesse, ele captou uma coisa que ele inicialmente não tinha pensado muito. É a religião nova do auditório, que tem um peso tão grande que o santinho da tradição está sendo massacrado pelo peso de uma nova mensagem que está surgindo. Mas, por outro lado, na tradição católica, o anjinho tem cara de anjinho. Na tradição neopentecostal, o pastor não tem cara de nada. Ele é uma figura vazada, é uma figura vazia. E quem que vai preencher essa figura vazia? São as massas. Porque se ele perceber que as massas vão para um lado, ele vai junto. Se ele perceber que as massas vão para o outro lado, ele vai junto. A questão da doutrina, a questão da amarração bíblica é muito solta, porque o pastor precisa atender à demanda e à necessidade das massas. Nesse livro eu procuro estudar especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus a partir das 3 palavras básicas usadas: teatro, templo e mercado. No sentido que a Igreja Universal, Renascer em Cristo e outras, se torna especificamente um espaço teatral. Teatral no sentido de dramatização. As pessoas estão dramatizando a sua fé. Um culto neopentecostal não é um culto para a pessoa assistir. É um culto para a pessoa participar ativamente. Por exemplo, na Santa Ceia, na Igreja Renascer em Cristo, já vi muitas vezes ocorrer isso, as pessoas recebem o copinho, que é apresentado como sendo um vaso de bênção, que está trazendo a bênção para a sua vida através do vinho, pode dizer, suco de uva, o vinho que ele está recebendo, que é o sangue de Cristo, tal. E daí a pessoa toma o copinho, daí o pastor fala: conserve com você o copinho. Agora eu peço que todo mundo jogue no chão esse copinho e vamos amassar com nossos pés, vamos bater neles como se estivessem batendo nos demônios que nos afligem na vida cotidiana. Então você tem lá milhares de pessoas dando pontapé no copinho e batendo no copinho. O que está querendo fazer com isso? É dramatizar. É um teatro em que as pessoas são convidadas não para assistir à encenação, mas para participar da própria encenação. Agora, irmãos, nós vamos atravessar o Rio Jordão. E com a garrafa de água ele molha o chão e diz: façam uma fila, vocês vão passar por aqui agora. Ou então nós vamos tocar essa buzina de plástico aqui, obviamente colocadas à disposição dos irmãos mediante uma contribuição módica de uns R$20 cada um, E as pessoas vão tocar a buzina
E quando elas tocarem a buzina, as muralhas de Jericó que estão na frente, são de isopor, né? Com o pontapé do pastor elas caem, né? Então as muralhas de Jericó que atrapalham a tua vida vão ser arrebentadas, etc. E tal. Isso é dramatização. Então o culto neopentecostal tem muito desse lado dramatúrgico. E teatro, dramaturgia, mexe muito com as pessoas. É uma forma muito especial de transmissão da mensagem. Por isso que nós dramatizamos festa de Natal, dramatizamos uma coisa ou outra nas igrejas, através de coreografias, né, de músicas, com manifestações do corpo. São formas de nós comunicarmos a mensagem. E o neopentecostalismo captou isso da cultura moderna e trouxe para os cultos que era uma novidade. Basta ver, por exemplo, a divisão rígida dentro da igreja, da congregação cristã no Brasil, homens de um lado, mulher do outro, né? E a separação rígida na forma de se vestir, na forma homem é homem, mulher é mulher, mulher usa véu. Então essas divisões todas vão desaparecendo nas igrejas neopentecostais, que ninguém conhece ninguém mais, né? Eu estava comentando hoje à tarde com o pastor Vanderlei, o pastor Carlos, né? A respeito de um estudioso que foi visitar há pouco tempo uma igreja pentecostal em São Paulo, especializada em atendimento de gays e lésbicas, uma igreja pentecostal. E ele observou também que o pastor logo de cara se declarou homossexual. E foi contando a respeito da sua prática homossexual, que ele nunca deixou, que com o pastor ele continuava ainda praticando. E a moça do louvorzão também deu o seu testemunho, e no testemunho da moça do louvorzão, o observador descobriu que não era moça, mas era um moço, era um travesti, né? Que entre momentos de línguas estranhas e outras, ela vai contando a sua experiência, que Jesus estava com ela, que é muito amoroso, que mesmo quando ela fazia programas nas ruas, captando clientes, etc. e tal, Jesus estava protegendo das doenças sexualmente transmitíveis, que Jesus estava presente na sua vida, evitando a violência contra ela por ser travesti, né? E que Jesus era maravilhoso, que ela não podia deixar de estar o tempo todo ao lado de Jesus, etc. e tal, mesmo sem deixar as suas práticas homossexuais. E o rapaz que cuidava da parte administrativa da igreja, uma igreja lá com 150 membros mais ou menos, era também homossexual. Mais adiante ele descobre que os 3 rapazes eram filhos de um pastor da Assembleia de Deus, que foram expulsos da igreja da Assembleia de Deus porque eram homossexuais e se vingaram da igreja, a congregação da Assembleia de Deus, estabelecendo uma igreja pentecostal com essa. Então vejam de que forma esse espaço religioso, dramatizado ou não, está se tornando um espaço extremamente confuso, que às vezes ninguém sabe bem o que é o que, e quem é o que no pedaço, né? Falta de uma ética? Parece que sim, mas existem outros elementos que deveriam ser melhor analisados dentro desse contexto. Então nós analisamos a partir da palavra teatro, essa teatralização. O templo como um lugar em que os ritos acontecem. Ela é uma igreja. Por isso que quando a revista Veja, isto é, os jornais caem de pau em cima da Igreja Universal e dizem que não passa de um lugar em que uma arapuca está montada para arrancar dinheiro dos pobres, eles não estão entendendo o que está acontecendo lá dentro. Porque lá tem pessoas se convertendo, lá tem pessoas que estão recebendo milagres, lá tem pessoas que também estão jogando todo o seu dinheiro, estão indo lá cada vez mais pobres, né? Enfim, lá é um templo onde as coisas estão acontecendo. E onde está se cultuando a Deus também, apesar de todos os pesares. Mas é um mercado. Mercado visto da perspectiva de um lugar de trocas. Alguém está levando dinheiro e alguém está recebendo os resultados da aplicação do seu dinheiro. As bênçãos. Eu estava comentando também a respeito de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou falando muito mal deles porque não porque estou ganhando dinheiro com o Valdomiro Santiago, né? Que aliás a briga está muito interessante de ser vista, né? Às vezes interessante e feia demais também, né? Porque a gente vê coisas horrorosas, cristãos malhando cristãos e batendo cristãos, né? Mas
O pastor da Igreja Universal que eu vi, ele colocou à venda, colocou à disposição dos irmãos, a Bíblia que estava no púlpito há mais de 6 meses. E ele disse que através de jejum e muita oração, ele e os outros pastores estavam impondo as mãos todos os dias sobre este livro da Bíblia, de modo que o livro estava carregado de energia espiritual. Ele falou, vocês não veem, mas quando a gente olha aqui para esse livro, ele está irradiando energia espiritual. E eu vou colocar à disposição dos irmãos as páginas deste livro, mediante o depósito de R$50 no pé da cruz de Cristo, né? As pessoas formam fila, vão depositando R$50 no pé da cruz, e ele vai arrancando as páginas da Bíblia e entregando para as pessoas. Depois, 2.500 pessoas estavam lá, né? Milhares deles foram beneficiados ou pela folha completa, ou por pedaços da folha que foram entregues para essas pessoas. Daí, após a distribuição, ele diz, agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso plano. Vocês vão fazer umas tirinhas de papel, e vocês vão enrolar a semelhança das pílulas do Frei Galvão, da Igreja Católica, e vocês vão engolir essas pílulas, porque a palavra de Deus tem que fazer efeito por dentro e por fora. E aí as pessoas passam a engolir as bolinhas de papel, né? Um crime perfeito, né? Porque as pessoas acabam praticando o crime e comendo, fazendo desaparecer a prova do crime, né? Mas tudo isso como uma forma de aumentar a arrecadação da igreja, porque para sustentar a TV Record é preciso de milhões de reais por mês e outras coisas mais para construir os magníficos templos que eles têm construído, né? Nesse sentido, é um grande mercado em que o dinheiro é trocado. Agora, a gente de fora olha e mete o pau neles, né? Estão pegando dinheiro, tal, por isso, por aquilo, etc e tal. Mas quando a gente vai entrevistar algumas pessoas que estão dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, estou falando mal deles e a hora passando, né? Vou pôr aqui para te controlar no tempo. Quando... O que eu ia falar mesmo? Entrevistar o fiel. Entrevistar o fiel. Obrigado. Eu perguntei para ele, você contribui para a Igreja Universal? Contribui sim, né? Como que você contribui? Ele fala, eu dou 13, né? 13? Que história é essa, né? Eu dou 30% do que eu ganho para Deus, né? Mas 30%? Por quê? Eu falo, dou 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho, 10% para Deus Espírito Santo, né? Assim eu me garanto com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou garantido, né? Daí eu falei, mas você consegue viver bem com 70% do que você ganha? Eu consigo viver bem, sim, dá para tocar o barco e tal, né? Mas você não fica escandalizado quando na mídia aí dizem que o Dir Macedo tem um time particular. Aliás, todos eles têm, né? Desde o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, todos eles têm o seu jatinho particular, último tipo aí da faixa de 25, 30 milhões de dólares, né? Mas você não fica assim escandalizado ao ver que o seu dinheiro está sendo mal usado? Eu falo, eu não concordo que esteja sendo mal usado. O dinheiro que eu dou para a igreja não é nada perto das bênçãos que eu tenho recebido da igreja. E se para ser agradecido mesmo, eu teria que dar 100% do que eu ganho. Porque eu já recebi saúde, ajuda espiritual, organizei a minha vida, e eu tenho muito de dívida para pagar aquele homem de Deus que é assim com Deus, e que quando eu preciso, eu vou lá e ele procura Deus e Deus resolve o meu problema. Notemos que a lógica é uma outra lógica diferente. É uma outra lógica diferente do repórter, do jornalista, da mídia, que vai lá e fala assim, otário, está sendo explorado, imbecil, né? Ele não se sente otário, não se sente imbecil, ele se sente agradecido a Deus porque muitas coisas boas têm acontecido na vida dele. É uma outra maneira de olhar as coisas, quando a gente passa a olhar a partir da perspectiva do fiel. Então o fiel da Igreja Universal do Reino de Deus pode bater, porque ele não vai se conformar porque coisas práticas têm acontecido na vida dele. É claro que milhões de outros também não concordam, vão lá e acabam caindo fora, né? Para isso tem que ter um bom marketing, que é o subtítulo do livro. E tem que ter uma boa propaganda.
Aqui no Paraná o pessoal diria que a propaganda é a alma do negócio, né? Lá em Sorocaba, como eles diriam, Oliva? Propaganda é a arma. A arma do negócio. O uso do marketing da propaganda se torna uma ferramenta fundamental para esses grupos, porque eles precisam prever antecipadamente qual vai ser a reação e a escolha das pessoas. Eles precisam orientar essa escolha para que ela aconteça dentro das metas. O pastor trabalha com metas. Ele tem o salário dele, mais uma porcentagem de acordo com as metas que ele consegue atingir no final do mês. Se passam-se 2 meses ou 3 meses, ele não consegue atingir a meta, ele é levado para um outro tempo de